Olá, estudantes de gestão ambiental. Eu sou Jaime Cavalcante, professor da disciplina AMA, Administração e Marketing Aplicados. Hoje, para a nossa aula gravada, eu estou fazendo uma retomada sobre tudo que a gente conversou ao longo da disciplina e, claro, sempre trazendo algo novo para a gente refletir. Na verdade, eu não vou ficar no material já conhecido. Eu preciso trabalhar outros conceitos. E por esse motivo, eu estou anexando a este vídeo outros dois vídeos para que vocês assistam e desenvolvam a atividade que a gente vai propor. Então vamos lá. Retomando o material, a gente parte lá do conceito de administração. Vocês viram no material que o conceito de administração, lá na sua origem, ele traz um sentido, uma semântica do controlar, né? Do administrar, aquele que regula, que orienta e que comanda, né? Tem essa ideia. É claro que ao longo do tempo, outras abordagens da administração mudaram um pouco esse conceito, né? Nas abordagens contemporâneas, por exemplo, existe uma coisa muito importante que é a coisa do compartilhar, do engajar, né? Existe uma preocupação ambiental, que por sinal é a área de vocês. Então, esses conceitos eles vão ganhando outras formas e outros significados ao longo do tempo, né? O que é interessante saber é que, como gestor ambiental, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter um senso de administrador para poder organizar o meu negócio. Então, por isso que a gente traz os principais elementos da administração, que começa no planejamento, né? Passa pela organização, até a execução e o próprio controle que se tem. É muito importante a gente ter essa noção desses elementos, porque hoje a maioria de frameworks, metodologia de gestão de projetos e outras ferramentas, eles, no âmbito da administração, eles sempre contemplam esses elementos principais. Ou seja, se a gente pensar nesses elementos numa perspectiva do gerenciamento de projeto, a gente vai ver o seguinte, que num projeto eu preciso planejar. Eu tenho data de início, data de término, eu tenho atividades organizadas, categorizadas. Aquilo, né, vai me levar a uma espécie de cronograma que é a própria organização daquele planejamento. E quando tudo está organizado, a gente pode executar, e quanto mais organizado o plano tiver, mais chance de a gente executar de acordo com o planejamento inicial, né? E com essa execução, o resto é controle, né? Existem ferramentas, por exemplo, que desenham esses elementos, né? Organiza esses elementos e sempre quando chega lá na parte do controlar, pode voltar para o planejamento. Porque o controle, a execução, ele ensina muito durante um processo sobre o plano. E numa perspectiva de gestão de projeto, por exemplo, o plano ele pode ser refeito ao longo do processo, né? Existe uma coisa bem interessante em gestão de processos que é lições aprendidas, ou seja, ao longo de uma execução, né, de um plano, a gente vai pontuando e anotando e registrando essas lições para que a gente não erre novamente, né? É um padrão, é uma orientação do próprio gerenciamento de projetos. Então, gente, é muito importante, né? Todo o trabalho que a gente faz, a gente tem que percorrer esses elementos. É ele que vai garantir um sucesso na nossa gestão, na nossa administração. Discutimos também sobre os tipos de organizações. A gente viu que a gente tem as novas organizações e as organizações tradicionais. Como eu falei no início, né, as abordagens contemporâneas da administração, ela encaminha uma lógica da nova organização. Ou seja, esse é um conceito que inclui mais, que faz com que o compartilhamento de informações flua melhor, né? Essa coisa do trabalho em equipe, da cooperação, tudo isso integra esse sentido da nova organização. Aliás, para vocês que serão gestores ambientais, né, é interessante trabalhar muito nessa perspectiva da nova organização, porque ela dá margem, por exemplo, para preocupações que lá no passado de repente não existiam,
que é a preocupação ambiental, que hoje é uma lógica, hoje é um fundamento, um norteador importante para as empresas, né? Sobretudo para a área de vocês. Mas tem outra coisa interessante para a gente conversar que também foi contemplado nas nossas discussões, que é a diferença entre níveis e habilidades, níveis administrativos e habilidades administrativas. Né? E aí eu quero só contar um caso rápido para que vocês entendam a distinção dessas duas coisas. Vamos lá. Eu trabalhei numa empresa em que a gente tinha um técnico muito pontual, muito eficiente, né? E a gente resolveu promover. A gente achou que aquele técnico que desenvolvia suas atribuições, suas tarefas, a gente achava que ele poderia ser promovido para um cargo de gestor, né? Que ele poderia ser uma espécie de coordenador, supervisor, e aí ele subiu no nível administrativo. Ele passou do nível operacional para o nível tático, ou seja, o nível tático é o nível em que a gente tem que gerenciar pessoas, né, processos, e a gente não teve sucesso com essa experiência, né? Quer dizer, o que foi que aconteceu ali naquele contexto? Pela pontualidade, pela boa performance que aquele profissional tinha no nível operacional, acreditamos que ele poderia ter essa mesma performance no nível tático, no nível gerencial. E, no entanto, não foi detectado, não foi percebido. Então, isso é só para exemplificar para vocês que o nível da direção, da alta direção, ele está preocupado com uma organização mais sistêmica. Ele está preocupado com conceitos, com cultura, com mentalidade de toda a organização. É um pensamento mais complexo. O nível abaixo, que é o nível tático, que está ali no meio da pirâmide, é um nível que exige habilidade com pessoas, é organizar pessoas na ponta. Então vamos lá, eu tenho uma direção e abaixo eu tenho coordenações, por exemplo, ou direções subordinadas à direção geral, em que eu tenho que organizar e gerenciar grupos e processos administrativos, tá? E abaixo desse nível, a gente tem um nível operacional que tem que ter uma habilidade mais técnica, mais imediata, mais pontual. É aquele pessoal que bota a mão na massa, que vai fazer aquilo que é a atividade finalística daquela empresa, daquela organização. Então, é muito interessante entender, inclusive para a gente se colocar, né, diante do nosso perfil, da nossa habilidade, onde é que a gente se enquadra. Né? Por exemplo, vocês estão estudando para ser gestores, vocês poderão ocupar cargos, né, e funções de direção, da alta direção. E a gente tem que começar a pensar que a mentalidade é outra. Quer dizer, eu vou partir de uma mentalidade maior, que é para todo mundo, mas assim, a habilidade de lidar com aquelas questões é outra, porque a complexidade também é outra. Então, vamos pensar mais sobre isso, porque isso é um dos pontos mais importantes da área de administração. Né? A gente não pode passar por uma disciplina dessa sem pelo menos entender que existem níveis e habilidades no âmbito administrativo. Continuando, a gente passou lá em um capítulo, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3, em que a gente trabalhou a questão, fez uma reflexão sobre o marco, a régua, vamos dizer assim, a linha do tempo histórica da administração. Então, na verdade, por que trabalhar os aspectos históricos da administração? Porque a gente precisa situar, né? Se eu estou estudando essa ciência, essa teoria, esse campo, eu tenho que entender a história desse campo. Então, a gente percebe claramente uma coisa muito importante, por exemplo, a influência da Igreja Católica, a influência da organização militar, a influência da filosofia, né? Então, imagine vocês, a organização militar ela deixou para a área administrativa uma coisa muito importante, que é essa estrutura de hierarquia, a questão da norma, né, da ética, da disciplina. A Igreja Católica tem algo parecido. A filosofia ela já começava a discorrer, a refletir sobre o que é ser um administrador. Né? O que é administração enquanto arte de comandar, de controlar, de dirigir. Né? Então, isso, quando a gente traz tudo isso para os dias atuais, tem um fundamento.
Por exemplo, um processo administrativo, a gente tem que botar o negócio para rodar, fazer aquilo acontecer, mas a gente está sempre refletindo sobre a coisa. Então, a gente coloca a engrenagem para funcionar, mas a gente reflete sobre a engrenagem. É aquilo que eu falei há pouco, que na gerência de projeto a gente tem uma coisa chamada lições aprendidas. O que é isso? É a gente perceber que ao longo de um percurso a gente pode documentar algumas lições para não errar numa segunda oportunidade. E essa reflexão sobre alguma coisa que está funcionando, ela é um procedimento da filosofia. Né? Então eu tô lá situado em um nível administrativo, eu tenho habilidades, eu tenho pessoas, eu tenho processos, eu tenho ferramentas, eu faço a engrenagem dentro de uma organização funcionar, né? E ao mesmo tempo eu estou sendo um filósofo, porque de alguma maneira eu estou refletindo sobre a minha prática. Isso não acontece só na área de administração, mas acontece em qualquer área. A gente tem sempre que refletir sobre a nossa área, sobre o nosso campo de atuação profissional. Vocês, por exemplo, devem estar atentos às normas, os padrões da gestão ambiental, que são coisas que podem mudar, evoluir e a gente tem que procurar se atualizar. Então, essa busca por um entendimento melhor, né, sobre um determinado fenômeno é um procedimento da filosofia. Então, nos dias atuais, isso é válido. Mas lá no material a gente fazia uma referência como uma coisa histórica. O que é que a filosofia trouxe para a administração? Então, a gente trabalhou também as teorias, né? Então, é bom antes de qualquer coisa, porque eu não vou destacar teorias aqui, mas é bom lembrar o seguinte, que toda a área do conhecimento ela tem que ter teorias fortes que funcionam como bases. Então, na administração não acontece diferente. A gente tem várias teorias, inclusive é colocado lá no material de vocês, numa perspectiva histórica, para que vocês entendam que as coisas são dinâmicas e complexas, elas evoluem, né? Ao longo de um tempo a gente muda a percepção. Então a gente parte de um procedimento, de uma teoria, por exemplo, plenamente científica, né? Administração científica, que está focada na questão da entrega, da tarefa, né? Até a gente ir para uma outra teoria, por exemplo, que está preocupada com o ambiente. Há outras teorias que estão preocupadas com a pessoa, a formação do indivíduo, né, num processo de uma cultura administrativa e por aí. Então, teoria, gente, é para a gente embasar. Tanto que eu acho que vocês lembram, na semana que a gente trabalhou as teorias, eu fiz questão de trazer uma reflexão sobre startup, se eu não me engano, e matriz SWOT, porque são coisas da atualidade, né? São assuntos e reflexões que de alguma forma envolvem o campo da administração e se a gente buscá-la na teoria, a gente vai achar um embasamento para isso, né? Então, por exemplo, como a startup funciona, né? Ela está numa perspectiva voltada só para a tarefa, e aí a gente vai entrar numa coisa bem interessante, que é a coisa do marketing. Né? O marketing, ele é uma ferramenta, é uma área, é um campo, né, de reflexão e de prática para a gente entender necessidades de outros, né? E com essa informação tentar atender de alguma maneira, né? Então, o marketing ele tem que ter uma base, né, nos seus procedimentos, nos seus processos. Quem trabalha com marketing deve saber se comunicar muito bem. E aí tem uma coisa bem interessante que é o seguinte, é a empatia. Na área da administração, essa palavra ultimamente tem sido muito recorrente. Aliás, na própria discussão sobre startup, a empatia ela tem sido colocada de uma forma assim, em destaque. Porque o que é empatia? E aí eu vou, antes de dizer, eu vou até sugerir um vídeo, porque a gente tem esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, essa conversa e tal, mas a gente tem mais 2 vídeos para ver, e um deles trata de empatia. Então, empatia não é nada mais, nada menos do que a gente entender como é que o outro gostaria de ser respeitado, atendido, não é? Ou tratado, e a gente dá conta dessa demanda, né? Ou seja, para um administrador é fundamental, né? Porque o que o administrador faz? Ele administra processos, né, numa organização, e essa organização deve ter uma finalidade, com certeza. E essa finalidade a gente tem que atender com excelência,
Como é que se atende com excelência? Quando a gente sabe onde é que aperta, onde é que dói na nossa clientela. Então, fazendo uma analogia, como é que a gente pode ser, né, cada um de vocês, como é que cada um pode ser um bom gestor ambiental? É entendendo onde é que está a demanda, entendendo onde é que está a lacuna, onde é que está o problema, para a gente poder resolver, né, e atender a expectativa de quem, de alguma forma, se nutre dos nossos produtos e dos nossos serviços. Né? Em linhas gerais, o que a administração, essa discussão toda que a gente faz na disciplina, quer é fazer com que cada um de vocês entendam isso. Porque a gente só pode administrar bem um negócio se a gente entende muito dele e, sobretudo, quem é que vai, né, ser os usuários desse negócio. Quem é que vai ser essa clientela, com qual público-alvo a gente está lidando. Né? Por sinal, isso é uma coisa que leva a um outro assunto, que é sobre pesquisas. Né? Pesquisa, marketing se utiliza muito de pesquisas. Então, assim, um bom gestor de marketing, ele sabe o seu público, ele entende numa perspectiva demográfica, numa perspectiva de faixa etária, né? uma perspectiva cultural. Isso é importante, porque quanto mais a gente entende o nosso cliente, melhor a gente pode atendê-lo. Bom, a gente vai ter mais 2 vídeos que vai complementar esse bate-papo que a gente teve aqui, e esses vídeos tratam basicamente sobre mindset, que é uma palavra que vem sendo muito discutida na área de administração, e um outro sobre empatia. Né? Mindset a gente pode traduzir como mentalidade. Então pensem comigo, se numa empresa a gente tem um plano, uma identidade organizacional, certamente essa identidade ela respeita uma mentalidade, uma cultura, uma forma de produzir, uma ética, uma moral. Então por isso que eu estou sugerindo o vídeo sobre mindset, um vídeo curto, para a gente começar a entender, porque vocês têm um desafio de levar essa mentalidade atenta às questões ambientais. Então, administrar é bom, o pilar econômico é interessante, mas a gente precisa cuidar do meio ambiente, né? E está na mão de vocês, futuros gestores ambientais. Eu finalizo aqui essa conversa e peço que vocês vejam lá a proposta da atividade. Lá estão os 2 links dos vídeos que eu mencionei aqui, né? Assistam os 3, cumpram com a atividade proposta e vamos continuar a nossa conversa, né, num ambiente virtual, no nosso AVA, ok? Bons estudos e até a próxima.